inimigos, né? Nossos mesmos, aqui dentro, velhas coisas. Tem uma... Eu creio que no tempo que eu estava aqui, eu já falei desse pensamento, que esse pensamento me acompanha há um bom tempo. Tem uma autora que ela diz assim: há um Hitler dentro de cada um de nós. É só dar oportunidade que ele se manifeste. Tem um Hitler, né? Às vezes um exército nazista inteirinho aqui dentro. É só dar oportunidade que ele se manifesta. Então descobrimos velhas compulsões às vezes, e por causa disso tudo, muitas vezes nos enchemos de culpas. Aí, aqui vem a questão. De novo eu digo, meus queridos, a questão não é o pecado, mas é a graça. Não é que a gente erra, mas é que a misericórdia pode ser maior do que o nosso erro. E essa misericórdia está disponível. Agora, é difícil quando a gente começa a ficar apenas enchendo a vida de culpas. Culpado o tempo todo, porque... imagine se você for viver a sua vida preocupado assim. Eu tenho agora que... Eu tenho que fazer um jejum porque passou 10 minutos do pôr do sol. Já pensou se você for viver a sua vida assim? É como se... Imagine assim, há certas coisas no nosso organismo que funcionam automaticamente. Graças a Deus. Porque já pensou se você tivesse que dizer ao seu coração o tempo todo para lembrar que ele tem que bater? Bate coração, bate coração. Aí você já teria esquecido do fígado, que você teria que avisar também, dos rins para processar. Nós seríamos seres loucos. Mas tudo isso funciona como? Normalmente, deixa lá que funciona. A pessoa, toda vez para andar, você tivesse que dizer ao seu pé: olha, eu tenho que levantar aqui esse pé, agora eu tenho que levantar esse outro. Coração bate, coração. Não, peraí, eu tenho que ouvir. Gente, seríamos loucos, aloprados. Então, viver uma vida de culpa religiosa equivale exatamente a isso. Então, podemos nos encher de muitas culpas e viver um inferno de vida. Sabe, meus amados, esse estilo assim pode ser uma negação aberta do Evangelho. Quando a gente só se enche de culpa e a culpa fica maior do que a misericórdia. A culpa fica maior do que a graça. A culpa fica maior do que o amor. É mais ou menos o... Você deve lembrar de uma máxima que o pessoal dizia assim: qualquer... Cadê aqui? Não posso levar a sério um clube que aceite alguém como eu, como membro. Não posso levar a sério. Já pensou se a gente for viver desse jeito? Já pensou se a nossa vida for dentro desse espectro assim? Então, só se enche de culpa, só vive, né, amargurado, a vida vira uma tristeza absoluta por conta disso. Não podemos viver nessa dimensão, meus amados. Tiago, dá uma olhada para mim aí, filho, que aconteceu alguma coisa aí que não passou. Vou voltar o outro aqui. Então, não posso levar a sério alguém que, né, um clube que aceite alguém como eu, como membro. Ora, é lógico, não há como saldar a dívida do pecado. Não tem, humanamente falando, nenhuma condição para isso. Nenhuma. Não há como saldar a dívida do pecado. Por isso nós apelamos para a graça. E a graça, eu dizia, só pode ser recebida de mãos abertas, vazias. Não há como a gente pagar a conta do nosso erro, do nosso pecado. Não há como pagar, como saldar essa imensa dívida, maior do que tudo que temos, maior do que tudo que somos, maior do que tudo que possuímos. Que mérito que nós temos? Nós não temos mérito. Que credencial a gente tem para apresentar a Deus? O Senhor está aqui, né? O senhor estou na semana de oração, estou todo dia. O senhor anotou aí como crédito para mim? Já pensou se a gente fosse viver assim? O Senhor anotou que eu estou lá nas 40 madrugadas com Deus e eu consegui, estou acordando o Senhor 4 da manhã. Anota de crédito aí para mim, Senhor. Se a gente fosse fazer uma barganha com Deus assim, não
funciona desse jeito. Todas essas coisas que nós desenvolvemos como atitudes cristãs, como bênção para a nossa vida, são forma de crescermos na graça, de vivermos uma essência do Evangelho, não como moeda de troca para o Senhor, de jeito nenhum, porque não vai funcionar desse jeito. A gente tem 2 tipos de culpa, e essa culpa, que a gente precisa dela, ai de nós, se a gente não sentisse culpa. Ai de nós. O que nós teríamos se não sentíssemos culpa? Delinquentes, aloprados. Existe uma culpa que é a culpa saudável. O que é a culpa saudável? Ela reconhece o mal feito, executado. Ela sente o peso do pecado e ela abraça o quê? O perdão. Abraça o perdão. Então, essa culpa, nós precisamos dela. É uma culpa saudável. Porque sentimos que erramos, reconhecemos o peso disso, mas abraçamos o perdão. Então é o perdão que conta. É a graça que nos envolve. Isso é mais do que maravilhoso na nossa vida. Isso é absolutamente extraordinário. Viver essa culpa saudável, queridos, ai de nós se não tivermos essa culpa. Ai de nós. E quando nos arrependemos, quando nos voltamos para Deus, a certeza de que tudo foi perdoado. Amém por isso? Quanto foi perdoado? Tudo. Tudo foi perdoado. Essa é a dimensão da vida, porque, é claro, nós não recebemos o que merecemos. O que é que nós merecemos de Deus? Merecemos a sua ira, recebemos o seu amor. Merecemos tudo que Deus pudesse nos castigar. Recebemos a sua misericórdia. Então, isso só é possível pela graça do Senhor. Agora, qual é a outra forma de culpa? É a culpa doentia. A culpa doentia é essa que eu falei. Então, a opressão, eu sou um miserável, eu sou um pica-fumo, eu não consigo, a minha vida... Aí é uma culpa doentia. A culpa que não termina em perdão, ela é uma desgraça na nossa vida. E tem gente, às vezes, que vive culpas de coisas tão antigas, tão antigas. Então, a culpa que não termina em perdão é uma culpa doentia. Porque, vou dizer uma coisa, meus queridos, isso é muito sério. A religião, quando ela é levada nessa base aí, ela é um motivo que não é dos menores de adoecimento. A religião pode nos adoecer. Veja que coisa. Aquilo que é para ser saudável, quando nós interpretamos errado, pode nos levar a adoecer. Porque ninguém pode viver uma vida baseada somente na culpa. E essa culpa muitas vezes vem dessa visão assim. Nós temos lá, inconfessavelmente, nós temos medo de que Deus deixe de nos amar por saber quem somos. Isso não é consciente, isso é um processo inconsciente. Então tentamos usar máscaras. O que adianta máscara para Deus? Então nós temos medo de que Deus deixe de nos amar por nos conhecer, mas Ele já conhece tudo. Então entramos em conflito com a gente mesmo e a vida pode ser vivida de uma forma miserável. Tem um autor que gosto muito, ele tem um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, muito bonito esse livro. Ele diz assim: minha consciência mais profunda a respeito de mim mesmo é de que sou profundamente amado por Jesus Cristo e não fiz nada para conseguir isso ou merecer isso. Amém? Amém? A minha consciência mais profunda é de que eu sou profundamente amado, eternamente amado, e eu não fiz nada para conseguir isso. Então, eu não vou fazer alguma coisa para que Deus me ame um pouco mais. Nem meus tropeços vão fazer com que Deus deixe de me amar. Essa consciência, ela é libertadora. É a consciência da graça, é a consciência do perdão. Deus nos quer de volta mais